que nunca, queridos, nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Nós precisamos saber qual é o Deus a qual nós servimos. Ele não perde, jamais perderá uma batalha. Ele está à frente da nossa batalha. Às vezes parece que a gente está servindo a um Deus pequeno, a um Deus como está relatado lá no Antigo Testamento, de barro, de lata, de pau, de madeira, de pedra. Nós servimos a um Deus vivo e poderoso, que fez o céu e a terra, que criou a mim e a você. Somos o melhor da criação, somos o melhor das mãos dele. Mas parece que por qualquer coisa a gente está se curvando a Baal. Porque com qualquer coisa a gente está se curvando às dificuldades. O Senhor deu muito em meu coração esses dias uma palavra, eu quero compartilhar com você. Eu vou mexer um pouco com você, com a tua fé. Eu fui mexida com essa palavra, eu quero mexer com você. Porque assim o Senhor me impulsionou a isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. A partir do versículo 30. Eu peço à igreja que me ajude para a gente ler até o 44. Eu vou ler os ímpares, a igreja vai ler os pares, para a gente pregar juntinho, para a gente sair daqui como um leão, como uma leoa do Senhor. Marcos 6, a partir do 30, diz assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto que tinham feito, como que tinham ensinado a igreja. E foram sós num barco para um lugar deserto, a igreja. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar muitas coisas à igreja. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer, a igreja. Dai-lhes vós de comer. E ele lhes disse: quanto pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes, a igreja. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, de 50 em 50, a igreja. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu os pães, e deu e todos comeram e ficaram fartos, a igreja. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Essa semana, já tem umas 2 semanas e esse texto está ecoando meus ouvidos. E vinha na toda hora essa palavra do Senhor até o meu coração. Dá-lhes voz de comer.
Dai-lhes voz de comer. Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com essa palavra? Comecei a ficar atenta ao que o Senhor queria para esses dias. E eu acho muito interessante que o Evangelho de Marcos está narrando aí no capítulo 6. Outro evangelho também narra essas multiplicações. Mas a gente segue um pouquinho adiante lá para o capítulo 8. O capítulo 6 a gente leu aí sobre a primeira multiplicação. E quando a gente vai lá para o capítulo 8, vai falar sobre a segunda multiplicação. Ou seja, lá no capítulo 8, os discípulos já tinham vivido uma experiência na primeira multiplicação dos pães e do peixe. Aí logo lá adiante, você chega no versículo 8, tem a segunda multiplicação. O que eu quero trazer para você logo nessa primeira introdução? Logo na introdução aqui. Será que com a gente às vezes também não acontece isso? Será que com a gente também às vezes não faz como os discípulos incrédulos? Porque, ora, lá no capítulo 8, está falando de uma multiplicação de pães e peixes. E quando ali Jesus pergunta o que eles têm, lá no capítulo 8, quantos pães tem? Eles respondem, tem 7 pães. Porém, na primeira multiplicação, só tinha 5 pães. Na segunda, 7 pães. Ou seja, Léo, nós infelizmente insistimos em ser incrédulos quando o Senhor já fez grandes coisas na nossa vida. Ora, se na primeira multiplicação tinha 5 pães, na segunda tinha 7 pães. Se eu estou vivendo algo hoje que ali tem 7 pães, quando na primeira só tinha 5, o Senhor multiplicou, e muitas pessoas, todos foram saciados e sobraram pães. Por que a gente insiste? A gente vive de milagre em milagre, a gente vive de fé em fé, de glória em glória. A gente já viveu coisas tremendas com o Senhor, Marco. Mas quando chega num certo momento, a gente esquece a primeira multiplicação. E a gente está de novo como incrédulo dizendo, só tem 7. Mas tinha 5. E Jesus multiplicou. E não ficou ninguém sem comer, ainda sobrou. Incredulidade. Meu Deus do céu, não estou incrédulo, eu estou te vendo. Esposo da nossa amada está aqui hoje. Faz assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou aqui pregando e estou olhando de novo. Aí, incrédula, tá vendo? Incrédula. Serviu para mim a palavra. Que bom ter você aqui. Essa igreja já te ama. Essa igreja já ama a sua família. A gente já guerreia por vocês. Glória a Deus. Então, é assim com a gente. Está aqui alguém que deu trabalho para o Senhor nessa incredulidade. O Senhor fez grandes coisas na minha vida. E eu insistindo com o Senhor por causa de coisa pouca. Quantas vezes não é assim com a gente? O Senhor está dizendo, eu quero te elevar. Eu quero fazer coisas muito maiores. E a gente está assim, como o povo no deserto. Dando volta, dando volta, dando volta. E o Senhor dizendo, sai desse círculo vicioso. Porque eu tenho coisas maiores para fazer sobre a tua vida. E o Senhor ecoando e dizendo, diga para o povo, dá-lhes voz de comer. O Senhor conta comigo, conta com você para fazer uma grande coisa nessa região. Para fazer uma grande coisa na nossa casa, na nossa parentela, onde o Senhor nos enviar. Porque é essa a vontade dEle. Mas a gente insiste. A gente muitas vezes volta à estaca zero da fé. Às vezes a gente já viveu algo tão grande com o Senhor. Quando a gente chegou para a presença do Senhor, estava todo mazelado, todo sujo do pecado, todo bagulhado como a pastora era um dia. Aí o Senhor vem
transforma, dá uma família linda, faz, acontece, dá um casamento lindo, quer limpar tudo, quer transformar tudo, e aí a gente está de novo dizendo, mas se fosse assim. E o Senhor está dizendo, tira os olhos do mais. Tira os olhos do mais, põe os olhos em mim, autor e consumador da vossa fé. Foca os olhos em mim, porque grandes coisas quero fazer. Não tem, queridos, quem se chegue para o Senhor, não tem. Não tem, Renatinha, quem se chegue para o Senhor. Que o Senhor não transforme e faça, pode levar um tempo que você ainda não está conseguindo esperar, mas o tempo de Deus é perfeito. O tempo do Senhor é perfeito. Eu quero abrir um parênteses aqui, não tem a ver com a pregação, mas é que eu olhei para a serva do Senhor, ela veio me entregar uma visão que ela teve aqui na macrocélula, né? E tem muito a ver conosco, com aquilo que a gente está vivendo. Hoje nós chegamos aqui. Quem percebeu que havia uma nuvem negra? A gente está começando os cultos assim, a gente está começando os cultos, parece que a gente está em qualquer outro lugar e menos na presença do Todo-Poderoso. O louvor está se esforçando, eles estão aqui, ensaiam, eles estão aqui se dedicando, mas querido, eu não posso contar com a adoração do Michel, eu não posso contar com a adoração da Thaís. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, e não é adorador do altar, não, é adorador em todo lugar, que adore a Ele em espírito e em verdade. O Senhor não está dizendo assim, deixa eu ver porque eles ensaiaram, deixa eu ver porque eles tocam bem, deixa eu ver porque tem um gogó de ouro, não. O Senhor está olhando lá dentro, se tem adoração sincera. E aí a serva do Senhor disse que teve uma visão aqui, em que havia uma luta espiritual, e onde os demônios estavam ferindo muitas ovelhas, e estava ferindo sorrateiramente. Ei, preste atenção. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta, diz a Bíblia, é contra principados, contra potestades que operam nas regiões celestiais. A gente precisa saber que o Senhor, Ele nos guarda. Uma ovelha é ferida quando ela sai do aprisco. Uma ovelha ela é ferida quando ela não quer estar debaixo da cobertura do Pai, do bom pastor. O Senhor está te trazendo aqui hoje para limpar as tuas feridas, para dizer, filho, volta o teu olhar para a minha graça, para a minha bondade. Olha quanto eu já fiz por você, olha quanto eu ainda vou fazer. Só confia em mim. Só confia. Porque é bem verdade, o nosso Deus não está em ringue nenhum com o diabo. Ele já venceu essa batalha. Satanás já é derrotado, ele até quer bagunçar. A Bíblia diz que o mundo jaz nele, então ele está aí solto até Deus permitir, mas não tem ringue com o nosso Deus. O nosso Deus já venceu essa batalha. Aleluia. Mas essa visão que essa serva teve tem muito a ver com a palavra, tem muito a ver com aquilo que o Senhor me deu para hoje. E o Senhor me usa para dizer para você, você é mais que vencedor no Senhor. Você é mais que vencedora no Senhor. Isso não é palavra minha, é palavra bíblica. Está aqui registrado que aquele que está nele, firmado nele, na videira que é Ele, dá bom fruto. Só que não quer estar enxertada na videira, quer cortado e lançado fora. Só essa. Mas é uma noite em que o Senhor quer renovar a tua fé. É uma noite em que o Senhor quer mexer com você e dizer para você: eu conto contigo para dar aos outros de comer uma comida que não perece, uma comida que não se acaba, um alimento espiritual.
Aleluia. Nos versículos 32 e 33 que lemos, a multidão vendo que Jesus e os discípulos estão se retirando, estão indo para mais longe, diz o texto que eles vão a pé e chegam até Jesus estar com a multidão. É muito interessante que Jesus, ele já está ali pregando, ele já está ali ensinando, curando, e ele começa a ver, olhar para os discípulos e ver: vocês precisam descansar, vocês precisam comer. Não tem super-homem, super-mulher na obra do Senhor. Super só o Senhor. Nós ainda precisamos de nos sustentar em alimento. Nós ainda precisamos disso. Mas é bem verdade que o nosso Deus, ele tem compaixão. Mas mesmo sabendo que já tinha feito muita obra, ele agora se distancia um pouco. Vamos nos distanciar um pouco, como que dizia: se a gente ficar aqui, a gente vai ter que fazer obra, mas a gente precisa descansar, a gente precisa comer, vamos nos distanciar. Só que a multidão, vendo que o barco está se distanciando, o que eles fazem? Não, vou perder minha bênção não. Jesus está indo para lá, é para lá que eu vou. Jesus está ali, é ali que eu vou. Tem presença de Deus aqui, é aqui que eu vou. É lá que Ele está, é ali que eu vou. Onde tem presença de Deus eu vou. Olha, quem quer buscar não cansa. Quem quer buscar vai atrás da bênção. Quem quer buscar está aqui quinta-feira. Os rumores aí fora é o quê? Não sei, eu sei que eu quero buscar a presença de Deus. Eu sei que eu vou para aquele lugar buscar a presença de Deus, porque onde Ele está, algo novo acontece na minha vida. É muito bom estar reunido aqui como igreja. É muito bom chegar aqui e ver você de novo. Mas a gente precisa se lembrar. A gente precisa lembrar sempre que uma vez que a gente se reúne como congregação, as brasas estão juntas e incendiando o mundo espiritual. O Senhor guerreia por nós, guerreia pela nossa casa. Lá atrás os romanos quiseram estabelecer um culto assim, onde eu chego, sento, só recebo, não dou para ninguém, só engordo espiritualmente. Chego, sento, alguém busca no louvor, alguém busca na palavra e só. Isso não tem a ver com crente. Isso não tem a ver com o povo de Deus. O povo de Deus vem, junta as brasas, um incendeia o outro, um ajuda o outro, um estimula o outro em amor. A gente sai farto da palavra e a gente vai pregar a palavra. Vai dar de comer a quem tem fome. Quem quer milagre não vê dificuldade. Quem quer milagre não vê distância. Você está aqui porque você venceu, você veio, você não olhou para o problema, você não olhou para a circunstância, você não olhou para a dificuldade, você veio. E porque você veio, o olhar do Todo-Poderoso está sobre você. Você veio. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Jesus tem visto o seu esforço. Se você está aqui, essa palavra Deus me deu hoje, então é para você. Jesus tem visto o seu esforço. Jesus tem visto que você não tem se rendido às dificuldades e você tem buscado a Ele. Jesus tem voltado o seu olhar para você. E por causa disso, o Senhor está guerreando a sua causa. E por causa disso, Ele está guerreando por você. Aleluia, aleluia. Jesus teve compaixão daquela multidão e Ele tem compaixão daqueles que buscam a Ele. O versículo 34 diz que Jesus olhou para a multidão, teve compaixão, porque elas estavam como ovelhas sem pastor. Uma ovelha sem pastor fica sem rumo.
Uma ovelha sem pastor fica sem direção. Uma ovelha, ela precisa ser conduzida pelo bom pastor. E como acontece isso, pastora? Na palavra. E como acontece isso, pastora? Usando líderes para te guiar. Você não pode andar sozinho. Você não pode andar sozinha. Quem anda sozinho é bode. Você é ovelha. Você tem pastor. Você tem líder. Tem gente que quer cuidar de você. Tem gente que quer tirar feridas. Aleluia. Tem horas verdadeiramente que na vida da gente, a gente acha que já cresceu. A gente acha que já pode caminhar sozinho, sozinha. Isso é engodo do inimigo. Nunca ache que você pode caminhar sozinho. Nunca ache que você está suficiente para caminhar sozinho. Nós precisamos do bom pastor. Nós precisamos estar no aprisco. No aprisco é uma ovelha juntinho da outra. No aprisco é um andando junto do outro. Não se ache seguro de si para caminhar sozinho. Olha o que Jesus disse, coloca aí para mim. João 10, do 11 ao 15, nós vamos ler. João, capítulo 10, do 11 ao 15. Quando a serva veio me entregar essa visão, eu lembrei logo desta palavra. No Evangelho de João, no capítulo 10. Vamos ler, eu vou ler os ímpares, a igreja os pares. Jesus dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, a igreja. Presta atenção, igreja. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. 14. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O mercenário, ele vem, ele machuca a ovelha, porque ele quer arrebatar a ovelha da mão do bom pastor. Oh, querido, eu não sei se você está sentindo o afago do Espírito Santo no teu coração. Eu não sei se você está sentindo o afago do mestre dizendo, você é ovelha, volta para o aprisco, volta para o aprisco. Eu quero cuidar de novo, eu quero tirar as feridas, eu quero limpar, aleluia, aleluia. O que você tem vivido que você está longe do aprisco? O que você está vivendo que você se distanciou da mão do bom pastor? Por amor a você, ele usa a serva dele para dizer para você, volta ao aprisco hoje. Deixa o Pai voltar a cuidar de você. A gente tem ouvido tanto de tantas falhas. É de líder, é de igreja. Mas querido Jesus, ele jamais vai errar conosco. Ele jamais vai errar conosco. A igreja é falha, ou seja, a instituição é falha porque é feita de homens. Mas quando a gente põe a nossa confiança no Senhor, a gente não está voltado a olhar a homens, mas ao Senhor, aquele que cuida, aquele que trata, aquele que limpa, aquele que sara. Aleluia. O bom pastor Jesus está nesse lugar. Ele está dizendo, volta ao aprisco de onde você jamais deveria ter saído. O versículo 35 diz, os discípulos, vendo que a hora estava avançada, pede para Jesus despedir a multidão. É como se eles dessem uma dica para Jesus, despede eles, para que eles possam ir aí nas cidades vizinhas e comprar algo. Mas a resposta de Jesus é, dai-lhes vós de comer. Será que não é assim comigo, evangelista Camila?
Eu estou dizendo de uma necessidade espiritual, talvez física também. Mas será que não é com a gente assim? O Senhor está dizendo assim: eu estou entregando essa missão para você, Vitor. E às vezes a gente não está assim. Com quem o Senhor está contando? Não é com você mesmo. O Senhor está dizendo para mim e para você: eu conto com você para dar de comer à multidão. Eu conto com vocês para aniquilar Satanás. Eu conto com vocês para trazer paz para essa região. Eu conto com vocês. Dá-lhes voz de comer. Senhor, despede essa multidão. Não vou despedir. Quem vai dar de comer é vocês. O que eles precisam está em vocês. A fé que eu já coloquei dentro de vocês é que alimenta a multidão. Toda vez que um desafio é colocado diante de um crente, é porque Deus está confiando esse desafio ao crente. Por que isso está acontecendo comigo? É porque Deus confiou a você. Por que eu vivo essa situação? É porque Deus está confiando a você mudar uma situação. Ao invés de recuar, ao invés de se prostrar, levanta a cabeça e lembra, filha, de quem você é, filho de quem você é. Você é filho, é filha do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia. Todos os dias o Senhor está nos dando a oportunidade, Vitor, de ser bênção para alguém, de ser instrumento de poder na vida de alguém. Mas quantas vezes a gente está recuando e dizendo: Senhor, usa outro. Senhor, como é que eu vou fazer? E o Senhor está dizendo: dá você de comer. Faça você um milagre. Eu dou a você a oportunidade de ser um canal do milagre do Senhor. Achei muito interessante que essa palavra ardeu no meu coração. Quando a gente vai estar com o apóstolo Jefferson, ele vem nesses dias trazendo muito esse contexto. Eu disse: Senhor, é muito alinhamento o que o Senhor quer. E o apóstolo Jefferson usou muito o texto de João, no capítulo 6. Eu quero, para gerar fé no seu coração, ler esse texto também. João 6. Coloca aí para mim, já colocou? João 6, os versículos 1 e 11. Do 1 ao 11. Peraí. Estou errado. Eu vou ler os ímpares à igreja dos pares. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, a igreja. Jesus subiu do monte, assentou-se ali com seus discípulos, a igreja. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse para Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? A igreja. Vou repetir esse versículo para você. Mas Jesus dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não basta para que cada um deles tome um pouco. A igreja. Está aqui um rapaz, tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? A igreja. E Jesus, tomando os pães,
Havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Esse texto aqui, nós vemos Jesus experimentar Felipe. O texto diz que Jesus já sabia o que ia fazer, mas ele pergunta para Felipe o que deveria fazer. Felipe responde que não tem como. A situação é muita gente e cadê o dinheiro para isso? Porém, André, que está perto, a quem Jesus se reportou? A Felipe. Quem Jesus queria usar para o milagre? Felipe. Mas André está perto e diz: peraí, tô vendo aqui que tem um menino, tem 5 pães e tem 2 peixes. Sabe o que eu quero dizer para você? Muitas vezes o Senhor está dizendo assim: olha a tua célula, olha o que eu quero fazer através da tua célula. Ah, Senhor, dá para levantar um novo líder? E o Senhor está dizendo: eu quero te usar. Você está querendo que eu levante outro líder? Quantas células precisando multiplicar e quantas vezes o olhar de Jesus não está assim, ó. Você está pronto, meu filho? Você está pronta, minha filha? Mas a gente está querendo procurar se tem algum menino com pão e peixe. A gente está querendo procurar se tem algum André por perto. Porque os Filipes estão se acovardando. Os Andrés se levantam e digam: eu tenho a solução. Deixa que eu mesmo dou de comer. Quantos Filipes estão jogando fora a oportunidade de fazer aquilo que o mestre já designou? Ele já sabe, já está facinho. Como diz o texto aqui, ele experimentou. Ele falou só para experimentar. Muitas vezes a gente está vivendo a dificuldade, o Senhor está dizendo assim: só estou experimentando a fé para ver até onde vai. Só estou experimentando para ver se vai entregar os pontos ou se vai dizer: Senhor, toma aqui. São só 5 pães, mas na tua mão a multiplicação. Na tua mão o Senhor faz. Felipe joga fora uma oportunidade de ser instrumento para o milagre. Felipe responde para Jesus: nem que tivesse 200 denários, daria para alimentar a multidão. O texto diz que Jesus fez para experimentá-lo. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Se o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: dá você de comer a multidão. Alimenta você a sede dele. Alimenta você a fome dele. É você que eu vou usar para tirar das drogas. É você que eu vou usar para tirar da bebedice. É você que eu vou usar com o teu testemunho. Dá você de comer. André vem com a resposta. Talvez perto de nós tenha alguém que Deus está dando a oportunidade de sermos um instrumento para milagre, para que essa pessoa viva um grande milagre. E a gente está olhando para o outro, olhando para a dificuldade, olhando para o problema. Abra você a tua boca e diga: em mim já foi colocado pelo Senhor. Em mim já foi colocado fé. Aquilo que o Senhor espera da minha casa, Ele vai ver hoje acontecer. Aquilo que Ele espera da minha família, aquilo que minha esposa tanto busca, aquilo que meu esposo tanto busca por mim, Ele vai ver hoje acontecer, porque hoje eu me rendo ao Senhor. Quantas vezes a gente não diz: Senhor, só tem isso aqui. Senhor, só tem esse dinheiro aqui. Senhor, só tem a saúde que está pouca aqui. Senhor, olha a despensa, só tem isso aqui. Mas quando a gente diz: Senhor, está pouco, mas nas tuas mãos tem multiplicação, a gente vê o milagre. Eu posso dizer para você: eu já experimentei isso na minha vida. Eu sei que tem dias que a dificuldade assola tanto, as forças estão tão pequenas, mas a gente precisa confiar no Deus que nós servimos. Nós precisamos acreditar e entregar a Ele o pouco para que Ele multiplique. A dor para que Ele tire, a enfermidade para que Ele tire.
Eu costumo dizer para a igreja que por eu ter vindo de um lar pobre, me ensinou muito. Eu glorifico a Deus pela vida dos meus pais. Porque Daniel, Deus não nos fez, não nos criou para andar de cabeça baixa, para andar arrastando, como a gente sabe que alguns andam, que servem a outros deuses, andam que arrastando na rua. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para andar de cabeça erguida. Eu venho de uma família de 9 filhos. Vou dizer 8 porque a 9ª já chegou na bonança. Mas 8 filhos, 8 bocas para comer. Eu nunca vi os meus pais murmurarem. Eu vi os meus pais dando graças. Se tinha um pão, dava graças. Se tinha pouco arroz, dava graças. E infelizmente a gente vê crente murmurando por pouca coisa, querendo andar se arrastando como filho do diabo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos dá um maná diário. Pastora, tu não sabe o que é viver dificuldade, eu sei. Passamos, mas nunca arrastando. Sempre glorificando. Sempre entendendo quem é o Deus grandão a qual nós servimos. E olha que eu não tinha aliança total com esse Deus. Olha que a minha casa não era totalmente aliançada, mas já sabia que existe um Deus que é grande, um Deus que pode todas as coisas, e o nome dele é Jesus Cristo. Ah, como precisamos acordar agradecendo. Pastora, na minha despensa só tem 1 quilo de feijão. Agradeça e veja o que o Senhor faz. Um coração grato toca o coração dele. Um coração ingrato pode ter picanha, pode ter a melhor carne, o melhor que for, está reclamando. Mas um coração grato não, dedica a Ele, a gratidão a Ele, porque sabe que Ele é o provedor, sabe que Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Não adianta. Pastor fala desde o início dessa obra e eu repito: quem quer ajuda vai ser ajudado, mas para viver arrastando aqui não. Aqui é guerreiro e guerreira do Senhor. Aqui é gente que se curva diante do Todo-Poderoso. Está doendo, está chorando, mas está crendo, está confiando. Você pode ter um. Se o Senhor disser, dá você de comer, esse um multiplica. Você fala, como é que aconteceu isso? Como é que foi isso? Eu só tinha só para mim. Daqui a pouco eu dei e agora eu tenho muito mais. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Qual desafio você tem enfrentado? Qual dificuldade você tem enfrentado? Jesus está dizendo, eu estou contigo. Eu estou contigo, eu não vou te abandonar. Eu não te abandonei e não vou te abandonar nunca. Só segura na minha mão e vai. Mas Jesus está dando oportunidade de gente aqui que está vivendo dificuldade, que está vivendo deserto, e Deus usar você para impactar pessoas. Como é que pode estar na dificuldade, e essa pessoa com esse sorriso no rosto e está louvando ao Senhor? É porque Ele é a nossa Shalom. É porque Ele é a paz que excede a todo entendimento. E Jesus está te dizendo, creia. E eu estou dizendo para você, dá você de comer, alimenta. Eu deposito em você a oportunidade de gerar milagre. Para de apresentar dificuldade para Deus, apresenta fé hoje. Apresenta a Ele fé. Não espera para que o outro viva o que é para você viver. Não espera isso. É com você que Ele conta. Nessa hora alguém podia dizer, bem que fulano podia estar aqui para ouvir isso. Não, é você. Não é fulano que Ele quer hoje, é você que está aqui. Que Deus está gerando fé para que você alimente multidões. Aleluia.
Esses dias, desde que essa palavra começou a ecoar no meu espírito, dá-lhe voz de comer, dá-lhe voz de comer. E quando eu ia dobrar os joelhos para orar, a gente está num propósito de jejum e oração aqui pela região. E às vezes você ouve, né, quem mora mais perto aí das coisas que estão acontecendo, aí você ouve um falar uma coisa, aí ouve outra coisa. E eu comecei a pensar, Senhor, nós temos nesses anos falado de avivamento. O Senhor tem usado o teu profeta para falar que essa região será transformada. Satanás está querendo reverter todo o quadro, mas aqueles que confiarem, vai ver toda essa região se prostrar diante do Deus vivo. Nós vamos ver essa região ser impactada pelo poder de Deus. Nós vamos ver mães que têm chorado com seus filhos no tráfico, dizendo: ele hoje é um servo do Deus Altíssimo, ele se rendeu ao poder de Deus. Meu Deus, será que isso é utopia? Não, gente, isso é fé. Isso é fé, e a palavra de Deus, ela está totalmente norteada com isso. E às vezes a gente só quer ser atemorizado. Eu sei que não é fácil, eu não estou desmerecendo o que tem acontecido, mas o que eu quero dizer para você, que um joelho dobrado pode muita coisa. Uma oração, como diz o texto da palavra de Deus, pode muito em seus efeitos. Você já deve ter ouvido o testemunho, como eu um dia ouvi, de uma mãe que dobra um joelho e daqui a pouco está entregando drogas, está entregando já as armas, porque agora serve ao Todo-Poderoso. Isso é para quem crê, gente. Eu sei que a Betel crê, e nós vamos guerrear, continuar guerreando por essa região. Aleluia. E orando, e o Senhor me falando: dá-lhe voz de comer. Eu disse: Senhor, o que o Senhor quer me dizer com isso? E Ele me dizia: filha, creia. Por mais que venha rumores de guerra, por mais que fale como está acontecendo, creia. Não desista de dobrar seus joelhos. Se alguém está vendo como traficante, já veja como um servo de Deus. Se alguém está vendo com alguém perdido, já veja como alguém que vai vir com a sua família e se render aos pés do Senhor. Quantos creem que esse bairro vai ser transformado? Quantos creem que essa comunidade vai ser transformada para a glória de Deus? A gente sabe quantos estão por aí que são desviados. Quantos que têm mãe chorando por eles. Vamos chorar também por eles. Vamos guerrear também por eles. Vamos olhar para eles como os olhos de Deus vê. Como alguém já transformado. Eu creio, tem alguém que crê comigo. Aleluia. Jesus está me usando para dizer para você, aquele que está lá na sua casa, aquele que você está aqui pensando nele ou nela, dizendo: só se for outra pessoa. E o Senhor está dizendo: não, é você que eu confio, para você alimentar ele, alimentar ela. Às vezes a gente está esperando que se levante alguém. O Senhor está dizendo: não, é você, o André desse tempo. É você, o André, que eu estou confiando, para você olhar e ver ali que tem alguém com 5 pães e 2 peixes, e dá para alimentar uma multidão. Esse texto, ele está falando verdadeiramente de comida, de alimento. Mas muitas vezes o problema que está diante de nós é um problema espiritual. Para Deus não tem impossível. Pode ser alimento físico ou espiritual. Confie que Ele é provedor e Ele faz. É você que Deus está confiando nessa casa. É você que Deus está confiando nessa família, nessa escola, na faculdade, no trabalho. Todas as vezes que a gente se reúne aqui, algo tremendo no mundo espiritual está acontecendo. Se reunir em casa acontece, mas você imagina quando tem um ajuntamento dos santos. Daqui a pouco nós vamos orar. O Senhor quer olhar para cá e encontrar fé nos nossos corações. E entender que a gente está aqui confiando que enquanto estamos aqui, Ele está guerreando lá. Ele está fazendo por nós. Eu quero gerar um pouco mais de fé no seu coração. Lá em 1 Reis 17, acho que eu te dei o texto errado.
1 Reis 17. Os versículos 8 e 18, um texto muito conhecido da Bíblia, da Igreja do Senhor. Mas eu quero, junto com você, gerar um pouco mais fé no seu coração. Porque a gente vai orar, crendo que há poder na oração do justo. 1 Reis 17, dos versículos 8 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: veio a ele, ao profeta, a palavra do Senhor dizendo à igreja: então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que eu beba. A igreja. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. A igreja. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A igreja. Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falava pelo ministério de Elias. A igreja. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar meu filho? Vou parar por aqui. 2 coisas para gerar fé no seu coração. Uma viúva. O profeta, ele diz: faz um pãozinho aí para mim comer. Me traz um pouco de água. Essa mulher, olhando para a situação dela, ela diz: o que eu tenho aqui, eu e meu filho vamos comer, depois não tem mais esperança não. É a última coisa, vamos comer e vamos morrer. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Deus, estarás seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Eu não sei, jovem, a palavra de decreto que foi estabelecido sobre a tua vida. Você veio aqui é porque o Senhor está dizendo para você: não tem morte, tem vida. Não tem morte, tem vida. Mas sabe o que acontece? A farinha não acaba, o azeite não acaba. Mas o que Satanás faz é mostrar que tem morte por perto. Só que onde tem o espírito de vida, a morte bate em retirada. Não tem morte onde o Senhor estabeleceu vida, jovem. Não tem morte, tem vida. Tem vida de Deus para você. Pode uma palavra ter querido te parar,
O Senhor me usa para te dizer: tem vida para você. Quantas vezes nós não ficamos como essa viúva? A gente só quer olhar que a botija já está acabando. A gente só quer olhar que, meu Deus, não tem mais jeito. Tem jeito, tem jeito, tem jeito. Tem jeito para tua casa, tem jeito para esse filho, tem jeito para esse esposo, tem jeito para essa esposa. Tem jeito. Ainda que humanamente falando, tá difícil, tá complicado, mas a farinha não vai acabar, o azeite não vai cessar. Tem provisão sobre a tua vida, tem provisão. Vem cá o louvor. O Senhor pode contar comigo e contigo. O Senhor pode olhar para nós e dizer: eu posso contar com você para dar de comer. No Evangelho de João, no capítulo 6, um pouquinho mais à frente da onde lemos, Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome. Muitas vezes a gente está procurando um pão físico que sacia, e nós precisamos sim desse pão. Mas Jesus está dizendo: eu tenho algo muito mais para dar. Eu tenho um pão para te dar, que além de você comer, você alimenta outros. Fica de pé no nome de Jesus. Apresenta ao Senhor a tua petição. Apresenta ao Senhor a tua casa. Apresenta ao Senhor essa condição. Apresenta ao Senhor. Nós queremos no poder da oração, e nós queremos orar com você. Nós queremos chorar pela tua casa. Nós queremos chorar por essa situação. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós. Venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe. Abençoe sua casa. Fique na paz.